Nós estamos de volta com o blog Brasília por Chico Santana, debatendo hoje a ocupação do solo do Distrito Federal. No primeiro bloco nós vimos que uma grande área do Distrito Federal, já beirando 40%, já é urbana e cada vez mais nós temos menos verde no entorno de Brasília. Conosco o professor Frederico Flósculo, ele que é professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Professor, além dessas iniciativas de grileiros que nós falamos no bloco anterior, cada vez mais há iniciativas de legislação por parte do poder público, justamente por parte daqueles que deveriam preservar o espaço de Brasília, fazendo com que áreas destinadas à proteção ambiental virem áreas edificáveis, áreas construíveis. Uma dessa legislação é exatamente a LUOS, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que em várias áreas, por exemplo no Parkway, áreas verdes vão ser passíveis de ganharem não só residências, como comércio. Esse adensamento das cidades pré-existentes, como é que você analisa isso? É uma boa prática urbanística? Olha, poderia até ser. A grande questão é a seguinte, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela está entrando de uma forma complementar ao próprio PDOT de Pandora, que foi um PDOT notoriamente corrupto, construído de uma forma corrupta, construído com a compra de votos de deputados distritais. O mensalão do DEM, né? O mensalão está envolvido nessa proposta e nós lemos na proposta os tremendos erros de urbanismo que foram cometidos. O que está acontecendo no Distrito Federal? PDOT a PDOT, a cada plano diretor de ordenamento territorial, você está incorporando mais e mais área urbana errada. Área urbana que nasceu de vícios, nasceu de forma viciosa. No primeiro PDOT do Roriz, é interessante que esse primeiro PDOT é um dos mais ingênuos, porque retratava uma Brasília ideal. Era o PDOT que ainda vinha com a tradição de planejamento urbano dos militares e retratava as regiões administrativas, os assentamentos, de uma forma bem sóbria, mas mentirosa. Porque naquele momento, em 93, quando o primeiro PDOT é feito, os grileiros já estavam na festa. Eles já tinham concretizado naquela altura mais da metade, 200 a 300 desses condomínios irregulares. Era mentiroso esse PDOT porque ele tentava fazer com que a ordem urbana apresentada e legalizada fosse bem diferente da ordem urbana real. Cristóvão Buarque, no seu governo, faz o segundo PDOT. E nesse segundo PDOT, o Cristóvão mapeia a grilagem. Esse PDOT nasce com as áreas griladas, desenhadas e descritas, geograficamente perfeito. O GPS da grilagem estava lá. Identificando quem estava roubando terra onde. Exatamente. Só que, paradoxalmente, Cristóvão não fez praticamente nada contra isso. Era como se você tivesse o mapa do roubo e você não acionasse a polícia para evitar aquilo. Ele não conseguiu contornar, nem, digamos assim, tornar o combate à grilagem. Houve a CPI da grilagem na época, né? Inútil. Quer dizer, somente agora, paradoxalmente, nós começamos a ver grileiros presos. Nós começamos a ver os grileiros de Brasília são os grileiros mais bem-sucedidos do Brasil. Se você pega o que aconteceu durante esse período todo, dos governos Roriz e de Cristóvão, e você analisa a renúncia fiscal através da terra criada e hoje sendo regularizada, que foi perpetrada no Distrito Federal, é uma renúncia fiscal da ordem de 10 a 12 bilhões de reais. É muito dinheiro. Renúncia fiscal. O que significa isso? É o Estado deixar de receber dinheiro. Exatamente. É todo o dinheiro que os grileiros também botaram no bolso ao vender terra que não era sua, ao não pagar um só imposto e ao permitir. Quem é que vai pagar esse dinheiro? Se a regularização for feita de uma maneira fundamentada, são esses proprietários que vão pagar os grileiros. Vão ter que pagar duas vezes. Vão pagar duas vezes. Isso é que é legal. Não é exatamente isso que está acontecendo. O governo está socializando esses custos e o governo está, digamos assim, corroborando renúncia fiscal novamente. Então nós temos aí um problema bem grave nessa história toda. Quando a gente vai chegar no terceiro PDOT, que é o PDOT de Pandora, aí é que nós temos o rolo. É um PDOT que foi negociado de uma forma extremamente confusa, mas propositadamente confusa. Se você examina as planilhas, se você examina as centenas de artigos do PDOT, é uma coisa que não dá para ler, é ilegível.
Ninguém compreende aquilo, nem os urbanistas que participaram compreendem o que é que realmente resultou daquilo. Aquilo não somente não dá para ler, entender ou decorar, como todos os outros planos tinham essa característica, você entendia Brasília. Hoje ninguém entende Brasília. Agora esse PDOT a Justiça não impugnou? Esse PDOT é válido. É válido É ainda? válido. Esse PDOT está vigindo. A Luon está sendo feita em cima dele. Então, quer dizer, nós temos um problema de legalidade. Quer dizer, há vários encadeamentos na legislação urbana do Distrito Federal que tem alguns vazios. Esse é o caráter da LUOS. A LUOS, ela está chegando como uma espécie de quarto PDOT. Ela está chegando, incorporando erros e acertos anteriores e legalizando numa lei final. Isso vai continuar a acontecer. Você erra hoje, o seu erro de hoje amanhã vira erro legal. Pois é, agora uma das críticas que colocam, inclusive em relação à LUOS e ao PPCub também, que nós já tivemos a oportunidade de discutir em outro programa aqui do Blog Brasília para o Chico Santana, é que parece que todos esses artigos, todas essas emendas, todos esses parágrafos são feitos sob encomenda para atender o interesse de A, de B, de C e de D, que querem ou regularizar uma coisa que não tem amparo legal, ou para ganhar mais dinheiro com uma terra que permite construir um prédio pequeno e de repente quer fazer um arranha-céu. Olha, esse tipo de jogo é o jogo que já se pratica no Brasil tradicional. É o jogo convencional do planejamento urbano. O planejamento urbano de São Paulo, do Rio de Janeiro, de todas as cidades, são jogos de interesses imobiliários. Isso é natural. Os empresários vão pressionar o governo e vão tentar obter sua mais-valia, os seus novos andares e negociar até nos termos do Estatuto da Cidade um enriquecimento enorme, sem paralelo. A grande questão é o Estado. Qual é o papel do Estado? O papel do Estado é defender a cidadania, é defender qualidade de vida, é defender governabilidade. O Estado não pode ficar vendido. Os empresários forçam o seu interesse. O Estado tem que defender o interesse público e evitar que, através dessas várias frentes que estão se refletindo, os próprios deputados distritais são, entre aspas, lobistas desses interesses. Eles chegam a ser lobistas de seus próprios interesses na medida que um deputado distrital que tem a terra na Alqueilândia, um deputado distrital que tem uma terra numa área de expansão urbana, um deputado distrital que seja dono de lotes que a LUOS aumentou, modificou o padrão de uso com enriquecimento, eles estão fazendo lobby, eles estão se beneficiando. Isso não está sendo feito. Nós temos que emparelhar lucros e benefícios desse ponto de vista. O legislador tem que ter as mãos limpas, mas isso é uma coisa. A outra coisa é as políticas públicas de saúde, de educação, de lazer, de cultura, de mobilidade, elas têm que estar refletidas dentro da LUOS e não estão. Pois é, isso é outra crítica que colocam que essas leis deveriam ser baseadas em estudos de impacto de vizinhança, estudo de impacto de transporte, de trânsito. E, pelo visto, não existe nenhum desses estudos. Não existe, são leis em petit comité, são leis de comitês pequenos, de pequenos grupos lobistas eficientíssimos que atuam dentro dos gabinetes de governo e determinam o que a lei será. Isso, a prova disso é não haver estudos acerca das consequências da lei, das mudanças que houve na lei, avaliações verdadeiras acerca do que a qualidade de vida do Núcleo Bandeirante, a qualidade de vida da Candangolândia, a qualidade de vida do Gama, de cada uma das 30 e tantas regiões administrativas, é modificada pelo que a LUOS introduz. Não é feito isso. Parece mais um acordo de um conjunto de, digamos assim, times de futebol acerca da sua posição na tabela. Eu luto por minha posição na tabela, eu quero mais pontos. Um se classifica para Libertadores, o outro para a Sul-Americana e outro para a Copa Brasil. É isso? E ninguém fala em futebol bom, ninguém fala em esporte, ninguém fala na várzea, ninguém fala na adolescência, ninguém fala no idoso, ninguém fala na população. Eu sou o cartola que quero dinheiro para o meu time e para o meu negócio. Eu sou aquele empresário que está representando um grupo de empresários que está incorporando, que está alugando, que está vendendo. O governo é meu cliente. O governo não se comporta como um defensor e um promotor do interesse público. Ele se comporta como um cliente desses grandes empresários, que o sustentam nas eleições. E um grande exemplo, eu creio, seria Águas Claras, né? Que o primeiro projeto tinha um teto de 8 andares dos prédios, depois passaram para 12.
Hoje já tem prédio de 30 andares e o engarrafamento começa no elevador, no 10º andar. Exatamente. Águas Claras é um exemplo lamentável de como uma proposta de urbanismo magnífica, que eu pude acompanhar, eu vi o projeto original do Paulo de Melo Zimbres, e não parece nem um pouco com o que acabou acontecendo. O próprio Paulo de Melo Zimbres, ele perdeu como urbanista várias oportunidades de lutar pelo seu projeto. Ele é um caso, para mim, sério, de urbanista que não lutou pelo próprio projeto. Os urbanistas devem lutar pelos projetos porque eles são os pais dessas diretrizes que dão qualidade de vida urbana. Então, se você não tem o urbanista lutando pelo seu projeto, quem é que vai lutar? Bom, resposta é a cidadania. A cidadania que é qualidade. Com o PPCUB. Exatamente, nós estamos lutando. Agora, esse mesmo fenômeno é perceptível em localidades como Samambaia, como Gama, essa proliferação de espigões nessas cidades que não tem uma estrutura viária, as ruas são estreitas, não tem estacionamento. O que o senhor antevê para o futuro dessas cidades? Olha, esse tipo de verticalização oportunista que está acontecendo é realmente um mal, é um câncer urbano. Você não pode ter, de repente, na orla do Guará, em regiões onde menos se espera, crescendo o espigão, porque o cara conseguiu a licença, o administrador foi leniente, o fiscal foi leniente, 1000 leniências aconteceram, daqui a pouco você tem 30 andares de leniência, acontecendo às custas de quê? Do sistema viário, da vizinhança, da qualidade de vida das pessoas. Nós temos hoje, no Distrito Federal, episódios de claro desgoverno. A população já entendeu. Manda quem pode mais, e quem pode mais está junto do governo. O governo não defende os interesses da população, não presta contas, e você vê nas filas dos hospitais, você vê na criminalidade, você vê no congestionamento as consequências desse péssimo e oportunista comportamento político. Nós temos que juntar duas. Em Brasília, capital federal, é facílimo juntar duas. Brasília é muito transparente e tudo que acontece aqui, de bom e de mal, é ouvido e visto pelo Brasil. Os governos têm que parar com isso. Ainda dá tempo de a gente reviver aqueles episódios de qualidade de vida urbana, de uma cidade-parque, sim. De uma cidade de transporte de massa de qualidade, sim. Educação de qualidade. Mas não é isso que está acontecendo. Os governos estão se vendendo facilmente demais ao grande jogo das eleições e do enriquecimento de uma classe de aristocratas políticos. Professor, nós já temos hoje no chamado entorno sul, Lusiânia, Gama, Cidade Ocidental, uma massa populacional dependente de Brasília muito grande. E assistimos, na saída para o Unaí, grandes projetos também de urbanização. O senhor já se referiu a Águas Lindas de Santo Antônio Descoberto. Qual é o futuro dessa metrópole Brasília no entorno? Olha, nós, quando tivemos, ao longo das repúblicas, escolhido esse Planalto Central do Brasil para a instalação da capital da República, na época não foi feita a análise de impacto ambiental que hoje nós temos tecnologia para fazer. As comissões Cruz, as outras comissões Belch, as vários estudos que foram feitos sobre a região, foram otimistas em relação a uma ocupação mais moderada. Não se antevia a essa metropolização e muito menos esse processo de fragmentação dos municípios do entorno. Fragmentação por quê? Porque na década de 60, por exemplo, Lusiânia sozinha já tinha um número de loteamentos especulativos, já tinha área rural transformada em área urbana na escala de mais de 800 mil lotes. 800 mil lotes, se pelo menos 2 pessoas morassem em cada lote, ou 4 pessoas, nós teríamos 1.600.000 a 3 milhões de pessoas e não temos isso. Então, Lusiânia foi alvo do primeiro grande ataque especulativo produzido por Brasília. Brasília exerce sobre sua região de entorno o pior dos efeitos, um efeito de destruição agrária, econômica e social. E ambiental, né? E ambiental. Nós não somos um bom exemplo para o entorno e nós estamos no entorno para enxovalhá-lo. O entorno recebe o nosso lixo, e é o nosso lixo urbano, mas também o nosso lixo humano.
Porque é lá no entorno que estão ficando as pessoas que não conseguem morar em Brasília. E essas pessoas vêm a um intercâmbio de má qualidade de migrações. Então, nós deveríamos fazer o planejamento desse desenvolvimento humano do entorno e sermos muito sérios quanto a apoiar projetos econômicos e projetos de transformação, unindo o futuro desses municípios a Brasília, que era o desejo, no final das contas, dos primeiros legisladores. Não é uma Brasília separada do entorno. Professor, em uma frase, se o PPCub de Agnello for aprovado, o que acontece com Brasília? Nós temos a ridicularização de Brasília. Uma Brasília ridícula, feita por pessoas que não entenderam o seu plano, aproveitando-se dos espaços verdes para loteá-los, criar espaços de má qualidade aonde estão nossas áreas de maior dignidade. Nós temos o ridículo criado pelas mãos de Agnello e Magela. Professor Frederico Flósculo, muito obrigado pela sua presença aqui no blog Brasília para o Chico Santana. Esse é mais um programa para tratar dos debates de Brasília. Se você quiser apresentar um tema, escreva para nós, blog do Chico Santana, @gmail.com. Até um próximo encontro.